14 anos. Eu já assisti a muitas histórias aqui sobre madrastas malvadas que transformaram a vida dos nossos protagonistas em um inferno. Minha história também será sobre minha madrasta Regina e eu, mas tem uma coisa que pode lhe surpreender e até deixar você em choque. É que a Regina foi parar no hospital por causa de um vacilo meu, e a saúde dela estava em risco. Mas eu não queria que isso acontecesse. Bem, talvez eu quisesse, mas eu jamais faria alguma coisa para que isso acontecesse, eu juro. A Regina entrou na minha vida pouco mais de 3 anos atrás e, sabe, nós não fomos uma com a cara da outra desde o primeiro instante. Meus pais são divorciados e eu faço parte daquele grupo de filhos que sofrem com a separação dos pais. Após o divórcio, eu fiquei com meu pai. Minha mãe é ótima e eu converso com ela pelo Skype todo santo dia e passo quase todos os fins de semana com ela. Mas ela não pode andar e só consegue se movimentar usando uma cadeira de rodas. Quando ela e meu pai se separaram, eu ainda era criança. Então meu pai viu que cuidar de mim sozinha seria difícil para ela. Aí eles chegaram à conclusão de que seria melhor eu ficar com ele. Então, durante alguns anos, eu fiquei só com meu pai e foi uma época boa. Nós assistíamos a desenhos juntos todas as noites. Íamos para a roça para passar algum tempo em contato com a natureza. Passeávamos no parque, onde brincávamos e soltávamos pipa. Quando meu pai viu o quanto eu gostava de atividades ao ar livre, ele até prometeu que arranjaríamos um cachorro. Mas aí veio uma certa Regina no lugar do meu cãozinho. Meu pai não me disse nada sobre a namorada dele. Então, quando ele finalmente resolveu apresentar a Regina para mim, eu fiquei furiosa. Meu pai e ela já estavam noivos e, como se não bastasse, a Regina estava grávida. Por muito tempo eu pensei que meu pai tinha se casado com a Regina só porque ela estava grávida. Eu não via outro motivo para eles estarem juntos. Eu tinha absoluta certeza de que ela não era a pessoa ideal para o meu pai, pois ela era totalmente diferente da minha mãe. A Regina percebeu na hora que eu não gostava dela. Quando eu ouvi que eles iriam se casar, eu gritei, bati o pé e corri para o meu quarto. Mesmo assim, a Regina tentou se dar bem comigo e fazer com que eu gostasse dela. Ela sabia o que eu e meu pai fazíamos juntos e até tentou substituí-lo enquanto ele estava fora. Na época, meu pai tinha sido promovido no trabalho e começou a fazer viagens a trabalho frequentemente. Minha madrasta fez tudo o que podia para que eu não me sentisse solitária e triste, mas eu não gostei nada daquilo e só pedi para que ela me levasse para a casa da minha mãe. Na época, eu tinha certeza de que as tentativas da Regina em ser legal comigo eram pura hipocrisia. As coisas melhoraram um pouquinho quando minha irmã caçula, Tina, nasceu. Eu amava de verdade aquela bebezinha e sentia prazer em ajudar a cuidar dela. Eu não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico, então, por algum tempo, eu parei de demonstrar o quanto eu detestava a Regina e talvez por isso ela tenha pensado que tudo estava ok entre nós. Foi por isso que, quando eu perdi o controle e joguei na cara da Regina tudo o que eu pensava sobre ela, ela ficou arrasada. Para falar a verdade, eu nem lembro o que me deixou com tanta raiva. Acho que meu dia já estava ruim e eu já estava irritada. A Tina estava dormindo no quarto dela e não dava para ouvir nada. Então eu disse para a Regina que ela jamais seria igual à minha mãe e que meu pai tinha se casado com ela só por causa da Tina, pois ele sempre quis ter outro filho. A Regina não respondeu, mas parece que ela chorou silenciosamente mais tarde. E mesmo não contando o que eu tinha feito para o meu pai, a paciência dele explodiu como uma bolha. Ele me ligou e disse que precisávamos ter uma conversa séria e falou que se eu não desse um jeito de conviver em harmonia com minha madrasta, eu teria que morar com a minha mãe. Veja só, minha mãe tinha se casado recentemente também, então seria muito estranho morar com ela e com o novo marido. Além do mais, eu não queria ficar longe da Tina. Você não tem ideia da fofura que ela é. Por isso, ir embora da casa do meu pai não era uma opção para mim. Aí eu prometi para o meu pai que daria um jeito de me dar bem com ela. E pouco tempo depois surgiu uma oportunidade. Era aniversário da Regina. Ela estava completando 25 anos. Meu plano era fazer um bolo de aniversário para minha madrasta. Um bolo enorme e lindo. Eu já tinha participado de algumas aulas de culinária, então sabia cozinhar, embora raramente o fizesse. E a Regina adorava comer doce, então acho que ela iria adorar meu presente. Ela ficaria feliz em receber um presente desses, e meu pai ficaria alegre em vê-la feliz, e não me mandaria para casa da minha mãe. Todos sairiam ganhando. Eu fui ao supermercado sozinha para comprar todos os ingredientes, e procurei alguma coisa que fizesse meu presente ser especial.
Eu precisava de uma fruta brilhante e diferente. Eu iria cobrir o bolo com ganache e iria decorar com pedaços de alguma fruta que ficasse bonita, que fizesse um contraste com o chocolate. Aí eu escolhi uma pitaia. Eu nunca tinha provado essa fruta, mas achei ela linda. E aí o dia do aniversário da Regina chegou. Meu pai tinha avisado a ela que eu estava preparando uma surpresa, então ela não convidou ninguém e escolheu comemorar seu aniversário em família. O jantar estava uma delícia e a Regina adorou meu bolo. Ela tirou várias fotos com ele e postou no Instagram com um comentário dizendo que eu era muito legal e carinhosa e que era como uma segunda filha para ela. Mas, como dizem por aí, tudo que é bom dura pouco. Depois de meia hora, a Regina começou a passar mal. A pele do rosto e das mãos dela ficou muito vermelha. Ela começou a tossir e parecia estar sufocando. Meu pai e eu ficamos super assustados, pois isso nunca tinha acontecido com a Regina. Aí nós ligamos para o 192 e ela foi levada às pressas para o hospital. Mais tarde, o médico disse para o meu pai que se não tivéssemos chamado a ambulância imediatamente, essa história poderia ter tido um fim trágico. A Regina tinha uma alergia intensa e grave a alguma coisa. Isso nunca tinha acontecido com ela, então nem ela, nem meu pai sabiam que ela era alérgica. O médico nos perguntou se ela tinha comido alguma coisa diferente ou exótica. Meu pai não se lembrava, mas eu soube na hora que era a pitaia. A Regina comeu muita pitaia, então eu tive que confessar, sabendo que aquele era um caso de vida ou morte. Depois daquilo, eu me preparei, claro, para ouvir que eu tinha que ir embora para casa da minha mãe. Eu sabia que a Regina diria para o meu pai que eu tinha feito aquilo de propósito, e eu quase a matei. Eu até pensei em tentar me justificar para ela quando chegássemos em casa, mas assim que ela melhorou e que as visitas foram liberadas, ela me pediu para visitá-la no hospital. Eu estava preparada para tudo, um escândalo, acusações, lágrimas, mas a Regina pegou minha mão e me pediu com um sorriso fraco para não me preocupar com aquele incidente, que eu não tinha culpa e que tanto o bolo quanto a festa de aniversário dela estavam maravilhosos. Sabe, naquele instante eu comecei a olhar para a Regina com outros olhos. Eu até chorei, pois senti um carinho enorme por ela. Minha ficha finalmente tinha caído. Ela era muito legal e eu estava enganada sobre ela. E pedi perdão para ela por tudo que eu tinha feito antes. Por favor, me diga, o que você achou dessa história? Você também mora com seu padrasto ou madrasta? Eles são legais ou você queria que eles nunca tivessem existido? Por favor, conte pra mim nos comentários e